Números capítulo 13, a partir do verso de número 20, diz assim: também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso de número 28 diz assim: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Santo Deus e Eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, Senhor. Palavra essa que é viva, palavra essa que é poderosa e digna de toda aceitação, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, culto de libertação, e nós vemos aqui um texto que mostra a história de um povo que viveu escravo 400 anos. 400 anos eles habitaram na terra, 430 anos eles habitaram na terra, a terra do Egito. E a Bíblia diz então que nos primeiros 30 anos esse povo começou a crescer. Esse povo começou a ficar um povo numeroso. E este povo era o povo de Deus, que desceu para o Egito quando José ainda era o superintendente, José era ainda o governador do Egito. E quando veio uma fome na terra, a Bíblia diz que José trouxe a sua família para o Egito. E ali então, recebeu uma liberação do próprio faraó, a qual José havia interpretado o sonho dele. E José então passou a ser o braço direito do faraó ali, Ele só ficou, como diz a Bíblia, ele só ficou no poder abaixo somente de faraó ali no Egito. E a Bíblia diz então que quando veio o período da fome, ele trouxe a sua família para o Egito. A Bíblia diz então que ali eles se estabeleceram numa terra chamada Gósen. E a Bíblia diz então que eles se estabeleceram ali e os egípcios ficaram separados. E a Bíblia fala que eles ficaram separados, e o texto diz que isso era para mostrar a diferença entre o povo de Deus e o povo do Egito. A Bíblia diz então que eles começaram a multiplicar. E a Bíblia diz então que isso começou, quando José veio a falecer,
O faraó que estava, que era o faraó do templo ali naquele momento, também morreu. E a Bíblia diz que levantou-se um outro faraó. E este outro faraó, ele não conhecia a história de José e nem a história do Deus de José. E a Bíblia diz então que este faraó, tomado, claro, por um espírito de medo, por um espírito maligno de perder o seu reinado, a Bíblia diz então que ele intenta: eu vou escravizar esse povo, porque se esse povo crescer demais, daqui a pouco eles vão ser mais numerosos do que eu e vão nos dominar. E assim na nossa vida é. Quando nós começamos a crescer, o adversário da nossa alma, ele não fica agradado com isso. Ele não se agrada do meu e do seu crescimento. E infelizmente ele encontra pessoas que emprestam a sua alma, que emprestam o seu coração, que se incomodam com o meu e com o seu crescimento. Mas eu tenho uma boa notícia: aquele que nos faz crescer é o mesmo que protege, é o mesmo que guarda, é o mesmo que livra, é o mesmo que guarda o seu povo nessa terra. E assim foi. Porque a Bíblia diz então que quando o povo começa a crescer, e Faraó escraviza eles, e eles ficam por 300 anos escravos. Então a Bíblia diz que nesse período então levanta um homem chamado Moisés. Você conhece a história? Ele tenta matar, para que o povo não crescesse, ele manda matar todos os meninos. A mãe de Moisés, Joquebede, então ela guarda ele, ela esconde ele por um período, depois coloca ele no rio. Você conhece a história? Então ele então é encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó então adota Moisés, adota Moisés, não sabendo a procedência, adota ele, cria ele como seu filho. E a questão que ele vai crescendo, e ela então, não, como uma jovem ainda não tinha aptidão para cuidar de criança, ela pega Moisés e coloca Moisés para a mãe de Moisés cuidar. E detalhe, a mãe de Moisés cuidou do seu próprio filho e ainda recebeu para cuidar do próprio filho. A Bíblia diz então que os anos passam, Moisés vai crescendo, Moisés vai se habilitando, Moisés então vai, enfim, desenvolvendo. Então Moisés então tem um encontro com Deus. Moisés foge do Egito por um período, tem um encontro com Deus. Você conhece a história? Então Deus manda Moisés voltar para o Egito. Moisés questiona Deus: mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? O que eu vou falar quem me enviou? Aí Deus fala: Moisés, fala que eu sou o que sou te enviou. Moisés então chega naquela terra e avisa que Deus ia tirar aquele povo. Então aquilo acendeu a esperança no coração daquele povo. A Bíblia diz então que quanto mais a promessa veio, então mais Faraó começou a espremer aquele povo. Quando eles estavam escravos, eles só iam, amassavam barro. Os egípcios traziam a palha, eles colocavam a palha ali, e os escravos, que era o povo hebreu, o povo de Deus, colocavam a palha ali e amassavam com os pés. Então a Bíblia diz que Faraó então ficou enfurecido e dobrou a carga. Ao invés deles só amassar, eles também teriam que colher a palha e trazer, colocar e amassar. 400 anos assim. E o povo então chorou, o povo então gemeu. A Bíblia diz então que Deus ouviu o gemido daquele povo. E Deus então vai até Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Eu conheço a aflição, eu conheço o gemido do meu povo, eu conheço o temor, o terror que o meu povo tem sofrido. Eu conheço a situação adversa que o meu povo tem sofrido. Porque o nosso Deus é assim, Ele conhece a minha e a sua história, mas Ele espera uma posição minha e sua. A Bíblia diz que o povo sofrendo, mas o povo clamou. A diferença está no clamor. A diferença está em buscar o Senhor na hora que a situação adversa vem. Ninguém está isento de passar por momentos difíceis, mas o que vai prevalecer, o que vai predominar, vai ser a minha sua atitude no momento da adversidade. A Bíblia diz então que eles clamam, Deus ouve. A Bíblia diz que o próprio Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço a história deles, e por isso eu desci para livrar esse povo. E Deus desce então
manifesta a sua glória, manda as pragas no Egito, o povo sai do Egito. Sai do Egito. Só que o povo saiu debaixo de uma promessa. Diga: Deus não tira ninguém da escravidão para deixar ele vazio. Deus sempre libera uma promessa. Você acha que Deus tirou você, me tirou do mundo para andar vazio na terra? Não, nós temos promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Nós caminhamos debaixo de uma promessa. É por isso que passamos por lutas, por isso que passamos por provações, porque estamos debaixo de uma promessa. Porque o adversário da nossa alma, ele não quer que nós venhamos a desfrutar, que nós venhamos a conquistar aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. Por isso é a fúria dele. A Bíblia diz então que o povo então sai daquela terra, Deus tira eles com mão forte. Aí é hora de chegar na terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. A Bíblia diz então que quando eles chegam diante da terra, passaram pelo deserto, só que a Bíblia diz que apenas os homens de 20 anos para baixo que entraram na terra. Os de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, é que entraram na terra. Porque os outros todos morreram. A Bíblia diz que eles ficaram com seus corpos espalhados no deserto. Por quê? Por causa da murmuração. Murmuração. Quando eles se deparavam com um momento de sede, eles, ao invés deles falar: Moisés, clama ao Senhor, porque como ele nos tirou do Egito, clama ao Senhor para que eles não enviem água para nós. Não, a Bíblia diz que eles reclamavam. Eles era melhor ter morrido no Egito do que vindo aqui e morrer de sede no deserto. Eles tinham fome, era melhor ter morrido no Egito, porque lá a gente sentava diante das panelas, tinha cebola e pepino para a gente comer. Agora a gente vai morrer cebola e pepino. Deus tinha uma terra que mana leite e mel, o povo com saudade de cebola e pepino. Tem gente que está com saudade do mundo, enquanto Deus tem um banquete para ele, Deus tem algo grandioso para ele, e ele está com saudade, mas ele ainda não entende, que o processo para alcançar a promessa, nós temos um trajeto a chegar, nós temos um deserto a atravessar. Só que deserto lembra o quê? Seca, vazio. Só que Deus fez uma promessa. O mesmo Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que te acompanha juntamente com a promessa. Até a promessa. Deus, ele não abandona ninguém no meio do deserto. Deus falou: eu vou com vocês até o final. A Bíblia diz então que o povo foi, mas o povo não esqueceu que Deus estava com eles. Deus falou: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque o deserto é assim. De dia é um sol rachando. Vocês estão achando que o tempo está calor? No deserto é pior do que está aqui, não. No deserto, né, a expressão é essa: o povo tem que andar pelado. Se a gente chegar de tanto calor. Tanto calor, mas à noite é frio, mais frio, mais frio. Frio a ponto de congelar. Mas Deus falou: olha, o deserto, à noite, ele pode ser frio, mas eu vou numa coluna de fogo para aquecer o meu povo. Aleluia. De dia, o sol pode estar rachando, como diz, para queimar a muleira, mas eu irei numa nuvem para trazer refrigério para o meu povo. Aleluia. A Bíblia diz então que mesmo assim, quando chegar, o povo estava com sede. Aí o povo só voltava a apedrejar Moisés. A Bíblia diz que Deus mudava a atmosfera. O povo estava com fome, ao invés de chover água, Deus fazia chover carne e pão para alimentar o povo. E ainda assim o povo reclamava. A Bíblia diz que eles chegavam no lugar, não tinha água, eles reclamavam, Deus fazia a rocha, Deus criou um chafariz no meio do deserto, fez a rocha da água para sustentar aquele povo.
O povo chega num lugar, vai beber água, a água está amarga, o povo reclama, a ponto de apedrejar Moisés, e Deus fala: Moisés, fica tranquilo, pega um pedaço de pau e joga na água, porque eu sou um Deus que sou capaz de fazer um pedaço de pau virar adoçante de água amarga. Diz que ele joga um pedaço de pau na água, quando o povo vai beber, a água vira água potável. Porque Deus é assim, meu irmão. Você pode estar passando no deserto, mas tem um Deus que guarda a sua vida. Então no deserto não é lugar de murmurar, é lugar de clamar, é lugar de confiar, é momento de adorar, porque o deserto não é para matar ninguém, deserto é para a gente ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia, Deus. E aqueles que acreditaram, entraram na terra. A Bíblia diz que eles saem, quando chegam diante da terra, é onde nós entramos no texto. A Bíblia diz que quando eles chegam diante da terra, Moisés fala: olha, Josué, na verdade, Josué então, Moisés chama aquele povo e diz: olha, entrem na terra, espiem a terra, averiguem a terra, vejam se a terra é boa, vejam se a terra é fértil, vejam se, como é que é a agricultura naquele lugar, vê se a terra é expansiva, vê o tamanho dela, avista os habitantes dela, vê se, enfim, se a terra é boa, se os habitantes faz uma triagem. A Bíblia diz que eles escolheram 12 homens, um de cada tribo. Eram 12 tribos, escolheu um de cada tribo. A Bíblia diz que esses 10 homens entram na terra e ficam ali durante 40 dias. 40 dias. 40 dias espiando a terra. Da 40 dias eles voltam com o relatório. A Bíblia diz que Moisés falou: olha, vocês vão espiar a terra e traz o fruto da terra. Traz o fruto. A Bíblia diz que os 10 vêm 10 na frente e começa a reclamar. A terra, só como nós lemos, a terra só tem, quando eles começaram a reclamar, a Bíblia diz que atrás vem 2 homens carregando um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho de uva. Se o cacho de uva chega a ser 2 homens para carregar, imagine uma penca de banana, imagine uma melancia, imagine quantos litros de leite uma vaca daquele lugar não dava. Porque a terra verdadeiramente, como diz Deus, a terra manava leite e mel, meu irmão. Aquilo que Deus falou que é para mim, para a sua vida, vai acontecer. Nós temos é que acreditar. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você tem que crer, meu irmão. O segredo para tomar posse não é ver, é crer. Tem muita gente que está querendo ver, mas para ver tem que crer. A trajetória é crer. A Bíblia diz então que quando eles chegam 2 homens com o cacho de uva, está aqui a prova. A Bíblia diz então que nós entramos no texto. Aquele povo, eles começaram a duvidar. Começaram a duvidar da promessa de Deus. Mesmo tendo entrado na terra, mesmo vendo que a terra era boa, mesmo vendo que a terra tinha recursos, tinha aquilo que o próprio Deus falou que era uma terra boa, que manda leite e mel, eles não entenderam. Tinha gente morando lá? Tinha. Tinha habitante na terra? Tinha, mas uma coisa é certa: se a promessa é minha e sua, quem está no meio dela vai ter que sair fora, porque Deus preparou para mim e para você. Então, aleluia, obrigada. Se Deus fez a promessa, meu irmão, vai ter que sair quem estiver na reta, porque Deus fez a promessa para o povo dele. Tem povo de Deus aqui nessa noite, então aplaude e glorifique esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Mas eles tomaram algumas atitudes que não agradaram a Deus. E que se nós não vigiarmos, nós também podemos cair nessa besteira. Olha o que eles disseram, verso 28, diz assim: ora, o povo, porém, que habita na terra, é povo poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé, na ribeira do Jordão. Ou seja,
mesmo debaixo de uma promessa, ao invés de eles focar naquilo que Deus preparou, que eles já tinham contemplado, a Bíblia diz que eles focaram na quantidade dos inimigos que estavam naquele lugar. Ou seja, não importa a quantidade de adversários, não importa a quantidade de barreiras, não importa a quantidade de inimigos que possam estar no nosso caminho, o que importa é o que Deus prometeu. Aleluia, Deus. A promessa de Deus é maior do que o adversário que me afronta, que te afronta. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fiel é aquele que fez a promessa. Basta nós acreditarmos. Isso aqui é uma espécie de uma borracha da incredulidade que aqueles homens estavam tentando apagar, porque a Bíblia diz que desses 12 que foram, apenas 2 acreditaram na promessa: Josué e Caleb. Então não se iluda com a maioria. Eram 10 contra 2. Não se iluda com a maioria. A Bíblia diz que eram 2 de fé e 10 covardes. 2 de fé e 10 covardes. A Bíblia diz que eles começaram a terra, mas está cheio de... Não tem... Meu irmão, tem uma coisa. Quando Deus promete, não tem mais, não tem menos. Se Deus prometeu, vai acontecer. Aleluia, amém. Se é promessa de Deus para mim, para a sua vida, vai acontecer. Amém, Jesus. Aí a Bíblia diz então que Josué, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso aqui é fé. Não importa se tem amorreu, se tem jebuseu, se tem cananeu, não importa. O Deus que fez a promessa, é certo que nós vamos prevalecer. É certo que nós vamos conquistar. Glória a Deus. Então mais vale um corajoso, um com fé, do que 10 covardes. A Bíblia diz que quando Deus chama Gideão, esse é um exemplo clássico. Quando Deus chama Gideão, Deus fala: Gideão, você vai conquistar aquela terra, como se fosse um só homem. E detalhe, você não está sozinho. A Bíblia diz que Gideão, ele consegue juntar 32 mil homens com ele. 32 mil homens. Quando ele olha aquela multidão, penso eu, ele diz: opa, vai ser fácil. 32 mil homens? Não vai dar nem para o cheiro o exército adversário. A Bíblia diz então que Deus vai, olha para ele: ô Gideão, diz só uma palavrinha para esse povo. Só uma. Imagina eu dizendo: qual Deus? Deus vira para ele: olha, diga para esse povo: quem for medroso e covarde, pode ir embora. Pode voltar. A Bíblia diz que do meio de 32 mil, 22 mil era covarde e foi embora. Então multidão não é sinal de vitória. Uma multidão ia atrás de Jesus, mas apenas uma mulher que ousava tocar nas vestes dele com fé saía curada. Uma multidão vinha atrás de Jesus, mas apenas um homem que era cego: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, atende meu clamor. E Jesus não curou aquele cego. Então não se iluda com a multidão. A Bíblia diz que teve um tempo que Jesus estava na casa dele. Na casa dele. Afluiu tanta gente que não dava para entrar. A Bíblia diz que era uma multidão que estava ali. Mas apareceu 4 homens com um paralítico. Desceram ele pelo telhado e só ele saiu dali do seu lugar. Saiu dali curado. Então não se iluda. Deus não se iluda com a multidão. O que atrai Deus não é a multidão, o que atrai Deus é a fé. É por isso que ele sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. É a fé.
Então a Bíblia diz então que, verso 30 diz aí: porém os homens que habitam com ele tinham subido e disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Caleb disse: subamos, porque certamente vamos prevalecer. Ou seja, não dê ouvidos para aqueles que não acreditam. Às vezes a gente tem mais facilidade para dar ouvido para quem não crê do que para quem crê. Porque para desanimar alguém é fácil demais. Agora, se desanimar uma pessoa de fé, está perdendo seu tempo. Fizeram de tudo para desanimar Caleb e Josué. Deus fez a promessa: nós vamos prevalecer. Mas ele disse: não, mas aquele povo é mais forte que nós. E daí? Não, mas o problema é. E daí, meu irmão? Maior é o Deus que nos chamou. Maior é aquele que fez a promessa. Glória a Deus. Independente da situação, maior é aquele que fez a promessa. Oh, Deus. Eu não sei o tamanho do seu problema, o tamanho da sua vida. Pode ser imenso, mas a minha Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, que aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ele vai dizer ao monte: se precipite daqui, e assim se fará. Ele estava falando uma linguagem figurativa, ou seja, ainda que o seu problema pareça inabalável como um monte, mais forte, mais poderoso é o Deus que você serve. Aleluia! É o Deus que você crê, é o Deus que fez a promessa na sua vida. Mas acredita. Acredita. A Bíblia diz então que aqueles homens, mesmo depois que Josué libera as palavras, também vimos ali, olha o que eles disseram: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio que passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, os descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos e aos olhos deles. Mas eles disseram assim: não poderemos. O que eles disseram? Não poderemos subir. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quando Deus libera uma palavra, não existe, não pode existir no meu e no seu vocabulário, debaixo de uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, não pode existir a palavra não posso. Eles disseram: não podemos. Quando Deus libera uma palavra, não existe essa de não posso. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Então tudo passa pela minha e pela sua crença, tudo passa pela minha e pela sua fé. Então a fé é o combustível, a fé é o alimento, a fé é a força que eu e você temos para alcançar a promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que eles olharam e disseram: nós não podemos, aquele povo é mais forte do que nós. Então nós temos que tirar do nosso vocabulário, diante das promessas de Deus, nós temos que tirar do nosso vocabulário a palavra não posso. Será? Talvez? Quem sabe um dia? Não. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas olha o que a Bíblia diz:
você acreditar. Diga a minha força. Diga a minha força está em Deus. Por nós mesmos, quem olhava para Davi não dava nada. Mas Davi era o único corajoso que tinha naquele lugar. Enquanto eles se amedrontavam diante do gigante, Davi dizia: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o gigante afronta Davi, Davi vira para ele: olha, ainda hoje, isso é fé, ainda hoje o Senhor te entregará na minha mão. Ainda hoje eu vou arrancar a sua cabeça. A Bíblia diz que Davi foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje uma surra, né? E foi contra o gigante. Derrubou o gigante e cortou a cabeça dele com a própria espada dele. Ou seja, a armadilha que preparam para mim e para você, tentando cortar a promessa de Deus, a arma que tramaram contra mim e contra você, são eles que vão cair nela. Basta ter fé. Ter fé. Digo, meu Deus é maior que a língua que fala, que se levanta contra mim. Amém, Jesus. Aí a Bíblia diz então que ele diz assim: olha, também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, ou seja, como eles se viam, e eram como os nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O que eles estavam dizendo? O que eles estavam se comparando? O que é o gafanhoto? O gafanhoto é um inseto. É um inseto. Como é que você mata um gafanhoto? Só pisar nele, pronto. Era isso que esse povo estava dizendo. Se nós entrarmos naquela terra, seremos esmagados. Se nós entrarmos nessa terra, seremos esmagados, porque olha o tamanho desse gigante. E olha o nosso tamanho. Isso chama o quê? Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Se diminui diante da situação, mesmo sabendo que você tem um Deus que é maior que todo problema, que toda dificuldade, ainda assim você se diminui. E é isso que esse povo fez, se diminuiu diante da situação. Ou seja, tudo passa pela maneira que nós enxergamos a situação. Quando Deus chama Gideão, está lá Gideão, malhando o trigo no lagar. A Bíblia diz que Gideão estava lá, e Deus fala para Gideão: homem valente, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Ou seja, nem Gideão se enxergava capaz de vencer o adversário, mas o próprio Deus falou: homem valente, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Gideão não se enxergava assim. Diga, tudo passa pela maneira que eu enxergo a situação. Entenda uma coisa: a maior cegueira não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Mas o adversário, a todo momento, ele quer nos tornar cegos diante da promessa. A Bíblia diz que quando Sansão ele caiu no conto de Dalila, a primeira atitude dos adversários, dos filisteus, foram o quê? Furar os 2 olhos de Sansão. Só que
Sansão já estava cego lá atrás. Porque a Bíblia diz que sem ele saber, o Espírito Santo já tinha saído da vida dele há muito tempo. Antes de Sansão ficar cego fisicamente, ele já estava cego espiritualmente. Então o que derruba o homem é a cegueira espiritual. Tudo passa pela forma que nós enxergamos. Olha o que a Bíblia diz, alguns exemplos aqui. A Bíblia diz que Eliseu estava na cidade de Samaria, juntamente com o seu moço. A Bíblia diz que ele havia profetizado naquela cidade o que aconteceria. A Bíblia diz então que os inimigos cercaram a cidade para matar Eliseu e o seu companheiro Geazi. A Bíblia diz que quando eles cercam a cidade, não sei que hora, se foi de tarde ou de manhã, eu só sei que Geazi avista os inimigos lá fora, e ele vê aquela multidão de soldados, cavalo, cavaleiro, vê aquele monte de soldado, e pensa, pronto, é hoje que nós vamos descer essa cultura, é hoje que nós vamos morrer. A Bíblia diz então que ele chega para Eliseu e diz, olha, a cidade está cercada, os inimigos estão à nossa volta, ou seja, é hoje que nós podemos cantar a última canção. É hoje que nós podemos contar a última história, porque hoje é o nosso fim. A Bíblia diz que Eliseu, na mesma hora, ele orou ao Senhor e disse, Deus, abra os olhos do rapaz. Abra os olhos do rapaz para que ele veja que maior e mais poderosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. A Bíblia diz que na mesma hora, quando ele olha pela janela, ele vê a cidade tomada de anjos de Deus, de cavaleiros de fogo, porque tudo passa pela maneira que nós enxergamos. A Bíblia diz claramente que o profeta Elias, ele tinha profetizado, não vai chover em Israel, e não choveu durante 3 anos e meio, não choveu em Israel. A Bíblia diz então que ele ora ao Senhor para que chovesse de novo. A Bíblia diz então que ele manda o seu mensageiro, o seu companheiro, o seu moço que caminhava com eles, olha, vai até a campina e avista se você vê alguma coisa. A Bíblia diz que aquele homem vai pela primeira vez, olha, não vê nada e volta. E diz, imagina, olha, não vai chover não vou ver nada. Ele vai lá de novo, foi lá de novo, olhou, não viu nada e voltou. Vai de novo, não viu nada. De repente ele volta, eu não vi nada, eu só vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Enquanto ele enxergava com os olhos dele apenas uma nuvem do tamanho de um homem, a Bíblia diz que Elias, ele enxergava uma grande chuva de Deus que viria sobre a terra. Então tudo passa pela maneira que nós enxergamos. Enquanto Saul olhava para Golias e dizia, ele é muito grande, não tem como derrubar. Davi olhava, ele é muito grande, não tem como errar, e acertou ele, e o gigante veio por terra. Então tudo passa pela maneira que nós enxergamos. A Bíblia diz que quando Moisés sai da sua terra, Abraão sai da sua terra, ele leva Ló com ele. A Bíblia diz que eles começaram a crescer na terra. E começou a ter contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, para não ter confusão, que olha, vamos fazer uma coisa. Abraão falou, vamos fazer algo. Vamos nos separar. Se você escolher o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você escolher o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. A Bíblia diz então que Ló olhou para a campina do Jordão e viu tudo florido. A relva, como é que terra maravilhosa. Que terra boa. Que terra, essa campina é muito boa, é um lugar, ou seja, onde eu vou me dar bem. Ele olha para o outro lado, uma terra seca, não tinha pasto direito, e eu vou ficar desse lado. Abraão, já sei, eu vou para esse lado aqui, para essa campina aqui. Não sabendo ele que aquela campina era do lado de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele foi para um lado, e Abraão foi para o outro. A
diz que quando Abraão entrou na terra, a terra começou a florescer. A terra começou a prosperar. E a história de Sodoma e Gomorra, você já sabe, foi destruída. Sabe por quê? Porque quando Abraão olhou, Abraão enxergava aquela terra. Quando Ló, na verdade, olhava para a terra, ele enxergava uma terra, né, que, enfim, para ele, né, no modo de ver dele, ele enxergava uma terra de facilidade. Ou seja, vou me dar bem nessa terra. Enquanto ele enxergava a terra de Sodoma com a terra de facilidade, Abraão olhava para a terra seca e enxergava uma terra de milagres. Porque tudo passa pelos nossos olhos, por aquilo que nós vemos. Sabe por quê, meu irmão? Que quem direciona a minha e a sua vida é Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai florescer. Pastor, vai florescer. Tem uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Mas tudo passa como nós enxergamos. É por isso que o próprio Bartimeu pediu: Senhor, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Porque um dia ele já enxergou. Ele sabe o prejuízo que é perder a visão. E perder a visão espiritual é pior ainda. Então, que a cada dia nós possamos fazer aquilo que o próprio Deus, Ele recomenda em uma das igrejas do Apocalipse. Ele diz: olha, eu vos recomendo que comprem colírio para que unjam os olhos e veja. Que colírio é esse? A fé. Deus, unge os meus olhos com a fé. Unge os meus olhos com a fé. Deus, unge os meus lábios com a fé. Deus, unge os meus ouvidos com a fé. Porque quando nós perdemos a visão espiritual, perdemos a audição espiritual.